Bom, a gente vai mostrar mais um lançamento nosso em parceria com a Inox Paraíso, que são 3 freios seguindo a mesma linha dos bridões que a gente já lançou. Então são 3 freios que têm exatamente o mesmo desenho de bocado que a gente já mostrou nos bridões anteriormente. E eles vão ter ação semelhante, uma articulação simples, que promove uma pressão um pouco maior nas barras do cavalo, uma articulação dupla com salivador, que já diminui um pouco essa pressão nas barras, né? Ele arredonda mais aqui, ó, no cavalo, na mandíbula do cavalo, nas barras, e diminui a pressão nas barras e coloca já um pouco mais de pressão na língua. E esse modelo biliar, né, só que um pouco mais curvado, né, onde ele tem uma mobilidade aqui, quando você aciona, ele fecha, mas ele só fecha até aqui, ou seja, ele arredonda na boca do cavalo e não passa desse ponto. Então a ação dele vai ser agora da rotação do bocado. O que muda agora? A ação das pernas. Então, ó, se eu aciono a rédea, ele faz a ação que eu quero, e quando eu solto, eu tenho um alívio rápido e imediato. Eu aciono as rédeas, ele faz a ação, quando eu solto, ele dá um alívio rápido. Então, o que isso quer dizer? Que esse desenho de perna aqui, ele é projetado exatamente para facilitar ou para dar esse alívio mais rápido para o cavalo. Então, esse é um primeiro ponto, né, desse desenho de perna ser mais curvado assim. Qual é o outro ponto? Vamos pensar a posição que você vai acionar as rédeas. Eu vou acionar a rédea e vou puxar essa embocadura aqui, ó. Certo? Então, essa embocadura com a perna mais curvada como aqui, o que ela diminui? Ela diminui o ângulo de ação da embocadura. Ela não deixa sua mão ser muito severa se você quiser, por exemplo. Porque eu vou acionar aqui, ó. Quando ela chega aqui, ela acabou o curso dela de ação. Eu estou acionando a rédea que ela não vai girar mais para chegar nesse ponto. Eu teria que colocar minha mão lá na frente para ter esse movimento. Então ela chega aqui e para. Então isso seria uma coisa importante. Outro ponto importante dessa curvatura, que se eu estou aqui, ó, e eu agora aciono a rédea lateralmente, ela gira aqui e tem uma ação mais parecida com a do umbridão. Olha aqui, ela vai fazer pressão no canto da boca. Então olha aqui, se eu faço pressão do outro lado, aciono a rédea só do outro lado, ela já começou, vou deixar a mão mais aberta aqui para mostrar melhor, eu tinha puxado para cá, olha aqui, pressão só na lateral da boca. Agora eu puxo do outro lado, ela gira e traz essa pressão também para a lateral, ou seja, uma pressão parecida com a ação do bridão, né? Nesse caso aqui eu não teria ação de barbela ainda. Já quando eu coloco a barbela e aciono as duas rédeas, aí eu vou ter uma pressão um pouquinho diferente do bridão. Qual que é? O bridão simplesmente fazia esse movimento aqui, ó, de projetar para frente, né? Ou fazer isso aqui. Nesse caso aqui, além de projetar para frente, o que vai acontecer quando você aciona as rédeas? Ele promove rotação do bocado. E essa rotação do bocado coloca mais ou menos pressão na língua em função, por exemplo, da regulagem que você teve na barbela. Tá? Então a gente recomenda sempre regular a barbela mais folgada, com pelo menos 2 dedos nessa posição aqui, ó, de folga, tá? Pelo menos 2 dedos, para quê? Para garantir um sinal maior para o cavalo, né? E que a barbela não seja o principal ponto de pressão. Eu permito que o freio trabalhe independente na boca, então ele vai curvando e girando ao mesmo tempo, para só depois realmente começar a exercer uma pressão significativa na língua. E como eu falei, a língua, como ela é móvel, ela tem capacidade de segurar ou de conter a embocadura. Os bocados desses 3 freios, eles são de ferro. Por que de ferro? Porque o ferro ele é mais áspero, tá? E essa aspereza facilita para o cavalo manipular a embocadura na boca, tá? Se ele fosse inox, por exemplo, né, não é o caso, esse aqui não é inox, e esse aqui é um inox. Ele é mais liso, e o fato de ser mais liso, o cavalo tem mais dificuldade de segurar ou de agarrar ele, né? Muita gente fala que a questão do bridão ser mais frio não tem nada a ver com a temperatura da embocadura, tem a ver com o cavalo conseguir segurar melhor ou não. Então no inox ele é mais liso, o cavalo tem um pouco mais de dificuldade de segurar. No ferro ele é mais áspero, o cavalo tem mais aderência aqui para manipular a embocadura com a língua, e isso vai trazer um pouco mais de conforto para o cavalo. Então a gente tem ele aqui em 3 opções. Como eu falei, o detalhe mais importante aqui é o da perna, né? Essa perna mais curvada para dar alívio mais rápido, para restringir a ação que a gente tem de continuar puxando e causar uma pressão maior do que a desejada na boca do cavalo, tá? E além disso, uma perna mais curta.
E aí, muito cuidado, porque muita gente pode querer medir essa perna aqui, ó, nesse comprimento todo. Isso não é o real. O certo seria eu medir daqui até aqui. Então eu estou falando que a medida seria essa aqui, ó. Vou colocar aqui para ficar mais fácil. Por volta de 3 a 4 dedos aqui seria a medida da perna. E a medida da alavanca, que seria essa parte de cima, 2 dedos. Então esse freio que tem uma proporção o quê? 2 para 1. Então ele só dobra a ação da mão quando você aciona a rédea. O fato de ser curvada, como eu falei, né, se eu traçar uma linha aqui, ó, para ter o raio de ação, eu vou ter que a ação desse freio é só desse tanto, ou seja, só roda até aqui, mais que aqui já não está causando ação mais, tá? Então isso é um outro ponto importante aí, para a gente entender o funcionamento desse freio na boca do cavalo. E como eu falei, são freios muito bons, a gente particularmente usa freio só com esse desenho de perna aqui, mais curto e mais curvado, pela ação lateral que eu acabei de falar, e porque a gente acha que embocadura, mais uma vez, é para comunicar com o cavalo. E sendo para comunicar, eu não preciso ter uma embocadura que exerça uma pressão forte na boca do cavalo. É para você dar muito sinal para o cavalo e ter um alívio muito rápido, né? Então elas são desenhadas exatamente para esse motivo. E o outro que eu falei é a questão do animal conseguir segurar ou manipular essa embocadura mais fácil na boca. E por isso, o motivo de serem de ferro. Como eu falei, os 3 desenhos diferentes de bocado, para permitirem que você trabalhe com mais ou menos pressão nas barras do cavalo quando você aciona as rédeas, né, para trabalhar essas embocaduras. Então são 3 opções aí muito boas de freio, freios muito bons para fazer transição, por exemplo, do bridão para o freio, e freios muito bons para trabalhar cavalo que está na idade mais avançada também, porque eles são confortáveis para o cavalo, não machucam, não oferecem nenhum tipo de pressão exagerada e te permitem trabalhar tanto lateralmente como trabalhar com a pressão de nuca, né? De fazer o cavalo abaixar um pouco mais se for necessário.